paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo, mas vamos falar do filho pródigo de hoje em dia. O que ele representa? Quem são esses filhos pródigos, hoje em dia? Lá vamos usar o texto em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. A Bíblia conta a história de um filho mais novo que pediu a herança ao pai e desperdiça tudo em sua vida dissoluta. Se arrepende na miséria e retorna para casa, sendo recebido com festa e perdão pelo pai amoroso, o que também gera inveja no irmão mais velho. Então veja bem, essa é um resumo, de que nós vamos falar. Mas hoje em dia, quem são esses filhos pródigos? Quais são os fatos que influenciam essas pessoas ao abandonarem suas famílias e viverem uma vida autônoma? Quais são as consequências que esses filhos, ao deixarem suas casas, enfrentarão no dia a dia? Então isso, vamos entender o que significa hoje em dia. As causas e as consequências, e as atitudes dos filhos, que saem de casa. No texto lá em Lucas 15, versículo 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, no 12, e o mais novo deles disse ao pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu com eles a fazenda. A herança, na lei judaica, o pai dividia 1/3 dos bens para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho. Está lá em Deuteronômio, capítulo 21, 17. Então veja bem que, quando o pai morria, ou ele podia até dividir, nós vamos ver que até ele podia dividir também, poderia abdicar da sua riqueza antes da sua morte. Está lá em 1 Reis, do capítulo 1 e capítulo 2. Hoje, muitos filhos querem ter sua independência familiar e pedem para o pai, ajudar no aluguel do cômodo, ou de uma kitnet, adiantar um pouco de dinheiro para pagar as contas, de moradia, de alimentação, e se sustentar até arrumar emprego. Então, veja bem que muitos querem uma vida autônoma, eles querem viver fora da família. Então, ele pede para o pai, claro que vai ajudar o filho, No começo, até consegue arrumar o emprego, para sustentar, sem a ajuda dos pais. Então, no começo até eles conseguem, com toda aquela vontade de viver, de crescer, independentemente, mas aí vem as consequências, Aí a vida se torna uma vida dissoluta, a segunda parte, que diz assim, lá em Lucas 15, versículo 13, parte A, diz assim: E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Então veja bem, partiu para as cidades grandes, Hoje os jovens querem ter uma vida independente e viver sua vida sem a presença dos pais. Pegam suas roupas, seus documentos, seus pertences e saem de casa para tentar a sorte nas cidades grandes, Achando que vão se dar bem sozinhos. Então veja bem, o jovem tem essa ideia, Acho que vai se dar bem sozinho lá, Mas vai ter problemas, Tem muitos problemas para enfrentar. E com a ajuda do pai e da mãe estando junto, o pai pode orientar o filho, mas ele quer fazer da maneira dele. Hoje, muitas pessoas, hoje tem muitos jovens vivendo sozinhos, independentemente de pai e mãe. Lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 13, parte B, diz assim: Partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então veja bem, partiu e começou a ter uma vida dissoluta. Às vezes, até arruma emprego logo que chegam nas cidades e continuam vivendo com sustento, não precisa ter mais o sustento dos pais, Mas aí começam os problemas, começam a ter, os defeitos, começam a ter amizades que não são boas, começam a visitar lugares também que não condiz com um cristão, e aí começam a se perder.
Então vem a terceira parte, a miséria. Lá em Lucas 15, 14, assim, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Começou a gastar dinheiro, tudo, gastando, né? O jovem hoje gasta dinheiro, né? Até gastando tudo com que tinha, né? Com vícios e luxo. Né? Então acha que o dinheiro nunca vai acabar, o emprego vai estar sempre ali, né? Devido a companhias inadequadas para viver com os amigos, né? Em barzinho, eles começam a viver ir lá nos barzinhos com os amigos, né? Começam a pagar as coisas, passando a beber, né? Passando até a usar droga, frequentando baladas, né? E claro, vai aproveitar, né? Consumindo toda a sua renda com seus amigos, mulheres, né? E até perder tudo e passar necessidade e não conseguir pagar mais as contas, perdendo o emprego, né? E até ser despejado da moradia por falta de pagamento, perdendo tudo, inclusive seus falsos amigos, né? Isso que é o que acontece, perde tudo e deixa, né, os amigos deixam tudo na mão e ninguém mais quer saber dele, né? Abandonando sua vida estável e viver nas ruas e tentando, né, e tendo, né, que mendigar até o que comer, até o pão do dia tem que ficar mendigando. Lá em Lucas 15, 15 diz assim, e foi chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. No 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Bolotas é o tipo de uma vagem da alfazeira, alfarjor, né? Que eram consumidas apenas consumidas apenas para os animais e para pessoas muito pobres, né? Então, era uma planta, né, que dava essas vagens, né, e eles pegavam essas bolotas para dar, né, a dar para os animais e também dar aos pobres, né, que os pobres comiam isso daí. Não tinham o que comer, então isso dava em vários lugares naquela época, tinha nas estradas, tinha em vários lugares você achava essas plantas, né? Veja bem, apacentar porcos era um trabalho insultante para os judeus, visto que os porcos eram animais impuros de acordo com a lei de Moisés. Está lá em Levítico, no capítulo 11, versículos 7 e 8, e Deuteronômio 14 hoje. Né? Hoje, esse trabalho para os jovens, eles para poderem ter o que comer, né? Esses trabalhos passam a eles traficar, né? Que é dinheiro fácil, traficar drogas, né? Ou roubar, ou até se prostituir, né? Que é tudo que entra dinheiro fácil, mas é um dinheiro, um tipo de vida indigno, né? Que não condiz com o por nós sermos cristãos, né? Não condiz com a nossa ideologia, né? E perder, né? Então ele tinha que ter, né, uma renda, então para sustentar ele, então os jovens hoje entram nessas atividades, né? Atividades ilícitas para a ostentação deles, né? Para ostentar para ostentar as suas coisas que eles querem, né? Querem ter carro, querem ter mulheres, querem ter, né, status, né? Então, eles passam a usar de trabalhos ilícitos, né? Principalmente traficando drogas, né? Ou também roubando, como tem muitos jovens, a gente vê muitos jovens aí roubando, principalmente hoje em dia, muitos celulares, né? Que é fácil de se vender, né? E se prostituindo, né? Tanto moças como jovens também estão se prostituindo, tanto mulheres como homens, né? Porque muitas mulheres também querem sair de casa, né? Querem sair de casa e ter uma vida independente, não só o homem, mas também a mulher. Aí vem o arrependimento, a quarta parte, Lucas 15, 17. E caindo em si, disse,
Quantos trabalhadores de meu pai têm a abundância de pães e eu aqui pereço de fome? Então veja bem, ele fala, meu pai lá tinha abundância, tinha comida, né? A gente tinha sustento todo dia, né? Não precisava ter trabalho. E mesmo assim, muitos pais ainda tinham comércios, ou tinham indústrias, ou tinham alguma atividade, né? Que era, não era uma atividade como um trabalhador de uma empresa, né? Mas um profissional liberal, né? Ou tivesse alguma renda, né? De outras maneiras, né? Como aluguéis, né? E outras coisas que podiam ter uma renda que sustentasse a família. Mas aí ele se arrependeu e disse assim no capítulo de Lucas 15, 18, diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei, né? E ali ele fala, pai, pequei contra os céus e contra ti, né? Perante ti. Então veja bem, o 19 diz assim, já não sou digno de ser chamado de filho. Faz-me com que um de seus trabalhadores, faz-me ele como um de seus trabalhadores. Eu falei, eu não quero mais ser, eu não mereço mais ser seu filho, né? Dá um emprego, dá um emprego para mim, se você tem um comércio, uma indústria, né? Ou profissional liberal, faz igual aos seus trabalhadores, me põe eu como empregado, né? Então, veja bem, ele disse isso daí, ele pensou isso. Aí, caindo em si, eles, que até mesmo, né, os empregados de seu pai estavam em uma situação melhor do que ele vivia. Então, veja bem, ele caiu em si e falou, meus empregados, meu pai está bem melhor do que eu, lá tem pão para comer, tem comida, tem abrigo, tem tudo, não falta nada, então vou voltar para lá e vou ser um trabalhador do meu pai, como já desperdicei tudo, né, não tem mais direito a nada. Quando ele diz pequei, essas palavras representam a confissão de um pecador arrependido. O filho já não esperava mais nada daquela vida e então ficou completamente na misericórdia de seu pai e buscando também a misericórdia de Deus, né? Então veja bem que, né, às vezes as pessoas, né, voltam arrependidos para a casa do pai e eles têm que voltar, né, atrás, porque não deu certo viver sozinho, viver, né, você acaba tendo más companhias, né, porque não tem o pai para poder orientar, né? Então, aí tanto as mulheres como os homens acabam se perdendo, né? O retorno, então agora sim, agora ele vai retornar. Primeiro ele estava pensando, agora ele está retornando. Lucas 15, 20, e levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, dizendo, compaixão, e correndo, né, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Então veja bem, ele viu aí que viu o filho, então ele voltou. Falou, esse era meu filho que tinha perdido e agora voltou. Lá em Efésios 2,13, diz assim, mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. No Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Então veja bem, então aqui fala assim, né, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Quer dizer, aqui está mostrando que Deus, né, tem misericórdia, como aquele homem também teve misericórdia com seu filho, porque ele falou, esse era meu filho amado, né? Como Jesus falou, esse é meu filho amado e me comprazo, né? Mas esse homem estava ali representando, esse pai estava representando a imagem de Deus ali, né? A imagem do Pai, o Criador. Então veja que essa mensagem aqui é para aqueles que estão aí perdidos no mundo. Volta para sua casa, volta para o Pai, né? Para o Pai terrestre e para o Pai celestial, porque assim você vai ter uma vida saudável, uma vida
né, regrada, sem dificuldades, e vai ter, né, inclusive não vai perder a sua salvação. Voltando aqui no retorno, né, do Lucas 15, 21, disse, e o filho disse, Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Lá no Salmos 51, 4 diz assim, contra ti somente pequei, e diz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares o puro quando julgares. Então veja bem, o Salmo 51 fala assim, contra ti, né, Davi estava falando. Somente pequei, né, e a seus olhos, né, e a seus olhos é mal. Então Davi está falando, não, eu fiz errado, né, eu estou mal contra o Senhor, né, contra Deus. Para que seja justificado quando falares, né, e puro quando julgares. Então, ele está pedindo a misericórdia para Deus. E como ali também, esse filho pediu a misericórdia para o pai terrestre, né, e para o pai também celestial. Quando o pai corre para o filho e beija, ilustra a aceitação imediata de um pecador que se volta para Deus. Apesar do filho estar consciente de que fora aceito por seu pai, o filho continuou a confissão de seu pecado na mesma maneira que o pecador percebe que não acrescenta nada a Deus e não merece nada dele, mas precisa apenas confiar inteiramente em sua misericórdia. Então, quando a gente peca, a gente não tem mais nada, não acrescenta nada a nós, né? A Deus, né? Não acrescenta nada, pelo contrário, a gente perde, né? Mas quando a gente se arrepende de coração, né? A gente tem que esperar o quê? A misericórdia de Deus, porque é Ele que vai dar a nossa misericórdia. Como o pai deu ao filho, né? Aquele filho pródigo, o pai também da terrestre, também quando o filho volta, ele vai abençoar o filho, vai, né, abraçar, vai falar muitas coisas boas, né? Porque vai ter a saudade, né? Mas aí agora vem a quinta parte, a recompensa, né? Quando a gente volta para Deus, volta para o Pai, a gente tem as recompensas. Lucas 15, 22. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho e pondo-lhe o anel na mão e sandálias no pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramo-nos. No 24, porque este é meu filho que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então veja bem, ali, né, estava ali o arrependimento, né? E Deus estava restaurando, Deus restaura a nossa vida, né? Como o pai restaurou também a vida daquele filho. A melhor roupa, o anel e a sandália, tudo isso significa a aceitação de volta do filho da sua família. E não como servo, né? Mas como ser um familiar, né? Ser novamente como família. A confissão do pecado do jovem ocasionou a completa restauração. Então veja, quando a gente se arrepende, nós somos restaurados de tudo, né? Tanto na família, como também pelo Pai lá dos céus, né? Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então o segredo dos jovens é de, quando faz as coisas erradas, se arrepender de tudo que fez para não perder a sua salvação. Porque o mais importante da nossa vida é a salvação, porque sem ela nós vamos viver, né, dissolutamente, né? Viver uma vida ruim, né? Lá no lago do fogo do inferno, para sempre, né? O que você quer na sua vida? Quer ter uma salvação, viver lá no céu com Deus e ter a glória de Deus lá com o Pai, o Filho e o Espírito Santo nas alturas? Ou prefere ir
para aquele lago aquecido, né? Lago do fogo do inferno, e viver eternamente no tormento. A escolha é sua. Você que decide onde você quer viver depois da vida aqui na Terra. Onde vai ser sua casa, né? No outro mundo, né? Na outra esfera da sua vida. O que você quer? O que você quer fazer? Então, olhe, veja esse texto e olhe a sua situação e veja o que você pode fazer para receber a salvação. Amém? Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado. Você deixe seu likezinho aí, né, para ver que vocês gostaram. Né? Se inscreva se você não é inscrito e visualize para você entender o que significa hoje o filho pródigo nos dias de hoje. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.